Olá pessoal, então dando sequência à nossa série de videoaulas sobre vírus, agora nós vamos falar sobre as doenças virais. Nós temos muitas doenças virais, tá? Se a gente fosse gravar, né, e falar sobre todas as doenças virais, eu acho que a gente ficaria aqui, gravaria mais de 100 vídeos e a gente não conseguiria chegar ao final de todos. Então, na verdade, a gente vai falar o quê? Daquelas doenças que são mais comuns no Brasil, né? Ou daquelas que envolvem um maior risco à nossa saúde mesmo, tá? Então, vamos lá. Gripe e resfriado. As pessoas geralmente confundem, né? Uma coisa com a outra. São coisas diferentes, ambas causadas por vírus, tá? A gente sabe o quê? O resfriado, geralmente, ele tem os sintomas muito mais brandos do que a gripe. Se te derruba, se tu não consegue fazer as suas atividades diárias, provavelmente é uma gripe. Se tu ainda consegue trabalhar e fazer tuas funções diárias, então provavelmente é resfriado. Claro que essa regra não vale para todos, porque algumas pessoas, né, podem ter sintomas mais leves de uma gripe mesmo, e algumas pessoas com resfriado podem ter uns sintomas mais graves, porque pode estar com a sua imunidade mais baixa, ou pode estar debilitado de saúde, tá? Bom, vamos lá. Sintomas gerais, geralmente coriza, né? Então, obstrução nasal, tosse, espirro e febre, tá? Outros sintomas podem aparecer como até vômitos, mas não são tão comuns, mas pode acontecer, tá? As gripes em geral para nossa espécie não são graves. Por quê? Porque em geral, gripe e resfriado, elas obstruem as vias respiratórias superiores. E como nós temos laringe alta, tá? Quando nossas vias respiratórias superiores ficam obstruídas, a gente só precisa abrir a boca e já consegue respirar. Então, em geral, a gripe em nós, ela não é tão mortal. Aliás, tem até alguns evolucionistas que sugerem que a própria gripe ou resfriado tenha ajudado na evolução humana, né? Porque o fato da nossa laringe ser alta talvez tenha sido isso, seleção feita por gripe, tá? Agora sim, algumas gripes podem se tornar extremamente graves, como foi o caso, por exemplo, da H1N1, tá? Por quê? Porque essa já é um tipo de cepa, um tipo de vírus de gripe que atacava as veias respiratórias inferiores, né? Então, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Aí é grave, porque não adianta eu abrir a boca, eu não consigo respirar abrindo a boca, porque já é nas vias respiratórias inferiores, tá? Aí nesse caso sim, tá? Nós temos assim, entre os anos de 1918 e 1920, o mundo teve uma pandemia de H1N1, né? Que na época foi chamada de gripe espanhola. Provavelmente um dos casos de gripe mais terríveis que a gente teve na história da humanidade. Matou entre 50 e 100 milhões de pessoas, tá? Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, que acabou, né, a pandemia de gripe espanhola começou justamente no final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918, matou em torno de 20 milhões de pessoas. Então você tem uma ideia, né? Eu estou falando de um tempo em que o mundo, tá? Ele tinha em torno de 2 bilhões de pessoas, tá? E que as viagens eram feitas de navios, que demoravam muito mais tempo, tá? Daí também a preocupação agora, no momento de hoje, né? Hoje, no dia 27 de março de 2020, a preocupação com o corona, né? Apesar de que o corona não é um tipo de gripe, ele tem sintomas de gripe, como muitas outras doenças têm, mas não é um tipo de gripe, né? Mas daí a preocupação, né, a nível mundial, porque se a doença sofrer uma mutação e se tornar mais agressiva, né, mais mortal, a gente pode ter graves problemas, tá? Mas em geral é isso. Existem vacinas para os vírus mais terríveis de gripe, tá? Por que eu digo isso? Porque como a gente viu lá na outra videoaula, se você não assistiu pode clicar no link aqui e assistir, o vírus influenza, ele é um vírus de RNA, é um retrovírus. E todo vírus de RNA, ele muta muito mais rápido. Ele sofre mutação muito mais rápido. Isso significa que ele muda muito mais rápido. Então é muito difícil tu ter uma vacina que vai durar para muitos longos tempos. E para todos os tipos de vírus. É impossível, tá? Vírus de RNA tem esse problema também, tá? A vacina,
ela é o quê? É uma forma de imunização que a gente chama de forma de imunização, tá? Passiva. O que isso quer dizer? Quando eu tomo uma vacina, eu induzo o meu corpo, tá? A produzir os anticorpos, tá? Então, a vacina em si, ela não faz nada com a doença. Eu coloco partículas viral das proteínas do vírus e induzo o meu corpo a produzir os anticorpos. E como o nosso sistema imunológico tem uma memória imune, ele vai guardar essa memória imune, que dependendo da doença pode ser bem longa, né? Quando eu falo de doenças virais, pode ser até por 30, 40 anos essa memória imune, tá? Então essa memória imune, ela vai fazer com que se o vírus, se a doença realmente tentar entrar no nosso corpo, essa memória imune será ativada e os sistemas de produção de anticorpos já vão ser ativados e vão impedir a ação do vírus, né, praticamente instantaneamente, eu nem vou ficar doente, tá? Então é assim que funciona a imunização por vacina, tá? E de novo, quando eu falo de vírus, a única forma de prevenção é essa. Lembrando que vacina não é tratamento. A vacina não trata a doença, ela previne. Eu preciso tomar a vacina antes de ficar doente. Quando eu estou doente, a vacina não funciona para nada. Não adianta de nada. Muito pelo contrário, ela poderia até atrapalhar. Tá? Catapora. Né? A catapora também é conhecida como varicela. Tá? Então, dependendo da região do Brasil, chama de catapora, pode chamar de varicela. Tá? Alguns também podem chamar ela de herpes zoster, tá? Ou varicela zoster. Em geral, as crianças são atacadas. Em geral, a catapora ela tem sintomas de gripe, né? Coriza, pode ter um pouco de tosse, até porque pode ter as feridas até dentro da garganta, tá? Vou falar. Tosse, espirro, e febre. E aí mais as erupções cutâneas, certo? O vírus, em geral, ataca a pele. Então ele provoca, né, esses pontos, essas feridinhas, essas pústulas, elas são feridinhas, são bolinhas de pus, coçam bastante, estouram e viram essas feridinhas. Ele pode atacar todo o tecido cutâneo. Tá? Geralmente a gente acha que é só sobre a pele, sobre o corpo, mas ele pode atacar todo o tecido cutâneo. Por isso que eu disse, às vezes pode ter até na garganta, até no céu da boca pode sair as feridinhas. Pode acontecer, tá? Ser monitorado, se controlar da febre, né? O problema é a febre, se a febre subir demais, né? Então, se usar os antipiréticos, se controla a febre, em geral, evolui de forma benigna, tá? Evolui de forma benigna, tá? O que acontece é que pessoas adultas podem contrair a catapora, ou mesmo quem já teve catapora pode desenvolver também o que é chamado de herpes zoster, tá? O herpes zoster já é um pouco mais grave, por quê? Porque além de ter as vesículas, né, as bolinhas na pele, tá? Ele também pode ter problemas porque o vírus pode atacar os nervos periféricos. E aí isso provoca muita dor, muita sensibilidade, ardência, sensação de queimação. Então isso pode ser bem grave. Geralmente o herpes zoster acontece com pessoas acima, tá, dos 50 anos, geralmente depois dos 60. Tá? Mas não é impossível de acontecer com pessoas mais jovens. Tá? Aí a catapora ela pode ser bem contraditória, né? Aqui no Brasil não é comum, mas nos Estados Unidos eles fazem às vezes até a festa da catapora, porque eles acham que é melhor pegar a catapora quando é criança para não pegar depois de adulto. O que é um erro, tá certo? Por quê? Porque não é porque você pegou quando é criança que você não possa pegar depois de adulto. Como eu disse, a memória imune ela tem um prazo. E esse prazo, né? Por exemplo, se você pega quando é criança quando tem 10 anos, a catapora, e aí você fica imunizado, o teu sistema imunológico vai ter os anticorpos por uns 30, talvez no máximo uns 40 anos. Então se você pegou com 10 anos, quando tiver 50, você já não tem mais imunidade natural. Tá? Então, eu não acho sensato, não aconselho esse tipo de festa, né? Na qual uma criança doente é colocada, expõe-se várias outras crianças saudáveis para que elas fiquem doentes também. Não acho que isso seja uma forma de imunizar. Além disso, tem o risco da doença. O índice de morte da catapora é muito baixo, mas ainda assim pode matar. Cachumba. A cachumba, em geral, é uma inflamação das glândulas paratódias. Então, é uma paratodite, né? Uma inflamação das glândulas paratódias, que são essas glândulas salivares que a gente tem aqui. Tá? Então, em geral, provoca um inchaço da região, daí vai provocar febre,
dor, bastante dor na região, principalmente quando você tenta abrir a boca, falar, comer, porque daí pressiona, né? A glândula tá inchada, você pressiona, ela dói muito, tá? Ela é principalmente transmitida por gotículas de saliva, tá? Quando com repouso, boa alimentação, geralmente ela evolui de forma benigna, pode atacar só um dos lados, pode atacar um lado primeiro e depois passar para o outro, pode atacar os dois ao mesmo tempo. Não existe uma regra para ela, tá? Só que em algumas pessoas, né, principalmente naquelas que não fizerem repouso, boa alimentação, mas não quer dizer que isso vai ser só nessas pessoas, o vírus pode entrar para a corrente sanguínea e atacar também as gônadas. As gônadas são os órgãos reprodutores, que no caso dos homens são os testículos e no caso das mulheres os ovários. No caso das mulheres, os ovários são internos, então a mulher vai ter fortes dores abdominais, vai sentir fortes dores abdominais. No caso dos homens, os testículos são externos, então vai ter um grande inchaço dos testículos e isso vai provocar bastante dor, tá? E isso pode causar esterilidade. Tá? Pessoas que tiveram cachumba e que ela atacou as gônadas pode provocar esterilidade, tanto nos homens quanto nas mulheres. Mais registrado, foi melhor documentado a esterilidade masculina, mas a feminina não está descartada, também pode acontecer. Tá? Lembrando que para catapora, a varicela, e para cachumba tem vacina. Tá? Sarampo. O sarampo ela tem sintomas similares da varicela, só que são mais graves no sentido de que as febres são mais altas. Então o sarampo ele tem um índice de morte muito maior do que a varicela, tá? O sarampo tem vacina também, inclusive essa vacina do sarampo ela se tornou muito polêmica nos últimos tempos, tá? Teve uma publicação que saiu numa revista científica dizendo que ele estava associado ao autismo, tá? Depois foi provado, tá? Provado inclusive judicialmente e com investigação criminal e tudo mais, que isso foi um acordo entre o médico que publicou o artigo. O médico publicou o artigo, ele fez um acordo com o escritório de advocacia nos Estados Unidos para que eles processassem a empresa que fazia as vacinas para o sarampo. Tá? Foi feito vários outros estudos científicos depois do dele para tentar comprovar a associação entre vacina de sarampo e autismo e nenhum conseguiu provar ou associar o autismo ao sarampo. Tá? Então não existe nenhuma comprovação científica de autismo com sarampo. Certo? O estudo do cara foi realmente assim bem mal conduzido, ele usou só 10 casos e ele não fez uma associação, uma correlação matemática, tá? E como eu disse, inclusive o artigo dele foi banido da revista, foi excluído da revista que foi publicado. Não, se você tentar acessar o banco de dados da revista não vai ter mais esse artigo dele. Tá? Inclusive ele foi cassado, pedido de fazer pesquisas científicas, tá? Porque ele usou a ética dele foi zero, né? Então é preciso tomar sim a vacina para o sarampo. Inclusive tivemos um surto de sarampo em 2017 na Disneylândia, né? Mais de 400 crianças pegaram sarampo na Disneylândia, tá? Então é muito importante a vacinação. Rubéola. A rubéola, então, é uma doença que, em geral, vai evoluir de forma benigna também, tá? Ela também provoca manchas pela pele, dor de cabeça, febre, espirro, tosse. Como eu disse, em geral, ela evolui de forma benigna. No entanto, a rubéola pode se tornar muito grave quando mulheres grávidas contraem, tá? O vírus da rubéola, tá? Ele é altamente ontogênico, ou seja, ele interfere no desenvolvimento do embrião no ventre da mãe. Tá? Então ele é muito perigoso numa mulher grávida. Por quê? Ele pode provocar, então, sérias complicações, inclusive levar até o aborto, tá? Ou ele pode provocar outros tipos de complicações, como surdez no feto, tá? E outras deformidades anatômicas e fisiológicas. Tá? Então ele é muito grave. Então por isso que é muito importante, quando uma mulher decide engravidar, que ela faça a vacina para a rubéola ou que ela faça o exame para saber se ela tem anticorpos contra a rubéola. Tá? É aconselhado que a mulher faça a vacinação contra a rubéola de 3 a 6 meses antes de engravidar.
tá? Para não ter nenhum risco para o feto e também para dar tempo para ela desenvolver a imunidade, certo? Também é importante que os homens se vacinem, porque se um homem se vacina, né, por exemplo, se você é casado, você tem uma esposa, ela está grávida, e você contrai rubéola, a chance de você passar rubéola para ela é muito grande. Então, os homens vacinados evitam de passar a rubéola para as mulheres, né? Então, a rubéola é uma dessas vacinas que a gente vai tomar também depois de adulto e tudo, né? Não importa se você tem 20, 30 anos, é sempre importante. Por exemplo, uma mulher decide engravidar, ela já tem a vacina para rubéola, mas ela faz o exame, ela chega à conclusão que ela tem anticorpos, né, o índice de anticorpos muito baixo para rubéola, ou seja, ela não tem imunidade para rubéola, é aconselhado que ela faça uma nova vacina. Tá? Poliomielite, né? A poliomielite ela é conhecida no Brasil como paralisia infantil, tá certo? A poliomielite ela é muito grave, tá? Ela pode ser transmitida de ser humano para ser humano por meio de gotículas de saliva, mas ela é principalmente transmitida por água contaminada. O vírus fica nas fezes humanas, então ela pode ser transmitida por água contaminada por esgoto. Então é um problema dos países subdesenvolvidos. Tá? A poliomielite é uma doença que só existe na espécie humana. Tá? O ser humano não pode contrair esse vírus de outra espécie. Portanto, se conseguirmos vacinar todas as pessoas do mundo, teremos erradicado a poliomielite, que aconteceu, por exemplo, com a varíola, né? A varíola é uma doença que só existia na espécie humana e que ela foi erradicada em 1987 por meio da vacinação a nível mundial. Praticamente todas as pessoas do mundo, não foi todas, mas praticamente todos do mundo foram vacinados e aí conseguiu-se erradicar a varíola do mundo. É uma doença que agora existe nos livros de história, não mais nos livros de biologia. Tá? E essa é a expectativa, né? Se tem grupos que inclusive compram vacinas para doar para países mais pobres para tentar realmente erradicar a doença. O Brasil ele não registra os casos da poliomielite, no entanto, a gente sabe que nossos vizinhos, países vizinhos, têm casos de poliomielite ainda, então é preciso vacinar as crianças, continuar vacinando as crianças, porque enquanto a poliomielite existe em populações vizinhas, né, a nossa, né, sempre pode ser contaminado. Então é muito importante que as crianças sejam vacinadas para a poliomielite, tá? Porque o vírus ataca os nervos, os neurônios, né, e aí ele pode provocar destruição, principalmente dos neurônios motores, e aí levar a problemas motores, né? Principalmente nos membros inferiores, nas pernas.